Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Inter e Santos, que acontece hoje às 9h30 no Beira-Rio. Às 9h30 não, às 9 horas, falei errado, às 9 horas no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão 2025 e mais um jogo importantíssimo, porque a gente sabe muito bem que, infelizmente, a situação está muito complicada. O Santos está na zona de rebaixamento, o Santos voltou para a zona de rebaixamento por conta de resultados dessa rodada que já aconteceram. Nessa rodada já tivemos o Botafogo ganhando do Grêmio de 3-2, o Flamengo ganhou de 3-0 do Bragantino, Palmeiras e Fluminense empataram em 0-0, o São Paulo ganhou de 2-1 do Juventude e esse resultado acabou ajudando o Santos, porque o Juventude também está na zona de rebaixamento e deixa o Juventude longe do Santos. E, além desse resultado, tivemos também Bahia e Vasco, 1-0. E o Sport perdeu do Vitória de 3-1. E é esse o resultado que atrapalhou o Santos. É esse resultado que foi ruim para o Santos e que fez o Santos entrar na zona de rebaixamento. Porque o Santos está com 37 pontos, o Vitória estava com 36, ganhando do Juventude foi para 39, e aí o Vitória passa o Santos tem 37, o Santos entra na zona de rebaixamento. E o Cruzeiro ganhou do Corinthians de 3-0, são esses os jogos dessa rodada que já aconteceram. Também teremos hoje, às 7 horas, Mirassol e Ceará, e o Inter com o Santos às 9 horas, e o Atlético Mineiro joga com o Fortaleza fora de casa, só que só no domingo, às 6h30, porque o Atlético Mineiro jogou a final da Sul-Americana nesse sábado, e aliás foi derrotado pelo Lanús e foi vice-campeão. Mas por conta disso, o jogo do Atlético Mineiro contra o Fortaleza vai ser só no domingo, às 6h30, e é fora de casa, lá na Arena Castelão. Aliás, o Fortaleza também está na zona de rebaixamento e está atrás do Santos, com 34 pontos, 3 pontos a menos. E o Juventude 33, 4 pontos a menos. O Sport é o Lanterna com 17, Sport já está rebaixado. Enfim, né? E então, né, como a gente sabe, um jogo complicado. Um jogo que é um confronto direto, porque o Inter tem 40 pontos, 3 pontos a mais do que o Santos. O Inter também está nessa briga contra o rebaixamento. Né? Então é um confronto direto, mas o Santos precisa muito. O Santos precisa muito ganhar esse jogo. Nenhum outro resultado vale para o Santos que não seja uma vitória. Porque o Santos está na zona de rebaixamento e, né, independente do que acontecer, o Santos só precisa. A única coisa que o Santos precisa, né, é assim, o único resultado que vale para o Santos é uma vitória, porque nem empatar resolve para o Santos, porque o Santos está com 37, se empatar vai para 38, o Vitória tem 39, então o Santos não vai sair da zona de rebaixamento nem se empatar. Então é lógico que o Santos precisa de uma vitória. O Santos precisa muito ganhar esse jogo. Né? O Santos já deixou escapar muito resultado fácil nesse Campeonato Brasileiro. Muitos. A gente sabe quais são e nem precisa ficar falando aqui pra gente não se estressar. E foram vários resultados que o Santos deixou escapar e se o Santos não deixasse escapar, o Santos já estaria longe dessa briga, o Santos já estaria tranquilo no campeonato. O Santos já estava com a situação resolvida e agora poderia estar só cumprindo tabela. Mas não é esse o caso. O Santos deixou escapar ponto importante e por isso que o Santos fica na zona de rebaixamento, por isso que o Santos está na zona de rebaixamento e está brigando para não cair. Né? Então, tudo o que o Santos deixou de fazer em vários jogos, o Santos vai ter que fazer hoje contra o Inter. Todos os resultados importantes que o Santos deixou escapar, o Santos vai ter que fazer contra o Inter e não deixar escapar hoje contra o Inter. O Santos precisa de uma vitória. É só isso que a gente tem para falar aqui, né? Bom,
falamos de tudo isso, então provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Inter com uma como que eu vou dizer? Uma observação importante aqui, que eu tava buscando a palavra certa, esqueci por um tempo a palavra certa que eu tinha para falar. Mas, enfim, uma observação. O Santos que não vai poder contar com o Neymar. Neymar vai estar desfalcando, sentiu uma lesão de última hora, por isso não vai entrar em campo, não joga contra o Inter e pode ser uma dúvida também na próxima rodada. Mas enfim, provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Inter é Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, William Arão, João Schmidt e Zé Rafael, Roleiser, Barreal e Lautaro Dias. Então é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o Inter. Como eu falei, só uma vitória que vale. Só uma vitória interessa. Nenhum outro resultado vale para o Santos que não seja uma vitória. Se o Santos quiser sair da zona de rebaixamento, o Santos precisa ganhar do Inter. Então, é isso que eu tenho para falar. O Santos deixou muito ponto importante escapar, deixou muitos jogos importantes escaparem. Vários resultados que o Santos poderia ter ganhado, o Santos deixou de ganhar, o Santos não ganhou. E se não fosse isso, o Santos agora não estaria na zona de rebaixamento, estaria numa situação muito mais tranquila e agora poderia estar só cumprindo tabela. Mas o Santos vacilou, não foi esse o caso e agora vai ter que correr atrás do prejuízo e vai ter que correr atrás do prejuízo contra o Inter também. O Santos vai precisar ganhar do Inter esse jogo, se não quiser ficar na zona de rebaixamento. Aliás, próximo jogo do Santos é contra quem? É contra o Sport, que já está rebaixado. O Santos agora vai ter uma sequência mais fácil, né? Porque o próximo jogo contra o Sport já está rebaixado. O Santos precisa de uma vitória contra o Sport também, né? E depois do Sport, o Santos vai enfrentar quem? O Juventude. Aliás, vamos até ver qual que é o próximo jogo do Juventude, só pra gente poder fazer uma breve observação aqui. Próximo jogo do Juventude é contra o Bahia, às 7 horas, em casa, lá em Caxias. É um jogo complicado também porque o Bahia está na parte de cima da tabela, né? Então, seria interessante o Bahia ganhar. Não, é claro que seria, não. É importante o Bahia. É interessante para o Santos Bahia ganhar do Juventude, que aí o Santos ganha do Sport, né? O Santos precisa ganhar do Sport, o Santos ganha do Sport, e aí o Bahia ganha do Juventude, fica melhor para o Santos também. Ainda mais se o Santos ganhar do Inter hoje, que é o que precisa acontecer. E o Vitória vai enfrentar na próxima rodada o Mirassol, às 4 horas, lá no Barradão. Né? Por mais que seja no Barradão, é complicado para o Vitória porque o Mirassol está fazendo um campeonato brasileiro muito bem feito. Então, se o Mirassol ganhar do Vitória e o Bahia ganhar do Juventude e o Santos, obviamente, ganhar do Sport, isso vai ser muito importante para o Santos. E se isso acontecer, pode ser que o Juventude chegue para enfrentar o Santos no próximo jogo, que vai ser contra o Santos lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias. Pode ser que nesses casos que a gente observou aqui, que a gente simulou, o Juventude já esteja rebaixado. Aí pode ficar mais fácil para o Santos também. Entre aspas, né? Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Aí o Juventude chega para enfrentar o Santos já rebaixado, o Santos vai ter mais facilidade para esse jogo também. Mas, obviamente, o Santos precisa ganhar do Juventude, ganhar do Sport no jogo anterior e hoje ganhar do Inter. O Santos precisa dessas vitórias. Precisa ganhar do Inter, precisa ganhar o próximo jogo contra o Sport e depois contra o Juventude. Precisa. Nenhum outro resultado vale que não seja uma vitória, né? Mais precisamente hoje contra o Inter. Né? Focando nesse jogo hoje contra o Inter, o Santos precisa de uma vitória. A gente sabe muito bem disso. A gente já se surpreendeu muito aqui em jogos que a gente achou que seria difícil para o Santos, mas o Santos ganhou. Né? Eu achei isso contra o Palmeiras, eu achei isso contra o Cruzeiro, eu achei isso contra o Flamengo.
mas o Santos surpreendeu e ganhou esses jogos, né? E jogos que a gente achou que seria fácil e que a gente achou que o Santos ia ganhar esses jogos, né? O Santos surpreendeu negativamente perdendo, né? A gente sabe quais jogos foram e a gente não precisa ficar comentando aqui. Mas é isso. Então, né, quem sabe isso que a gente acha que a gente vai ter dificuldade hoje, a gente possa se surpreender positivamente depois. É isso que a gente tem pra falar. Nenhum outro estado vale que não seja uma vitória. É isso. Se o Santos quiser sair da zona de rebaixamento, o Santos precisa ganhar esse jogo. Enfim. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final, eu espero que tenham gostado, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso, você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada, então faz para poder me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vindo, e me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue, agora eu vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.